Sejam bem-vindos, meus caros, a mais uma das nossas videoaulas. Na videoaula de hoje, nós vamos finalizar o estudo do capítulo de impulso e momento linear com o estudo, basicamente, das colisões, né? Os diferentes tipos de choque. Okay? Nesse estudo, nós vamos usar tudo que nós vimos no capítulo até agora. A ideia de impulso, momento linear ou quantidade de movimento, depende de como você gostaria de chamar essa grandeza, princípio da conservação do momento e assim por diante. Então vamos lá, olha só. Toda colisão que você tem é uma troca de forças entre as partes, né? Troca de forças entre A e B. O A aplica uma força no B, o B aplica a força do A. Isso você já sabe muito bem, é o que o tio Newton chamou de forças de ação e reação. Mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Se as forças de ação e reação são opostas, isso implica obrigatoriamente que os impulsos aplicados por cada uma delas, os impulsos aplicados também sejam opostos. Então, o impulso que o A recebe, olha só que legal, gente, isso aí é uma reta certinha, é oposto, nem tanto, né, ao impulso que o outro corpo vai receber, né? É o impulso do B sobre o A e o impulso do A sobre o B. Por que eles são de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos? Primeira coisa, nós dissemos no início do capítulo de impulso, que impulso e força, esse vetor e esse, terão sempre a mesma direção e sentido. Ok? Segundo, o módulo da força é o mesmo para ação e reação. Terceiro, forças de ação e reação, elas atuam simultaneamente, né? Então, ou melhor dizendo, elas existem simultaneamente. Se eu crio a ação, obrigatoriamente eu tenho que criar a reação. Se a caneta empurra a minha mão, então a minha mão empurra a caneta. São duas forças simultâneas. Algumas pessoas, quando usam o princípio da ação e reação, para justificar determinadas coisas, né? Se você faz tem um determinado comportamento, você produz no outro um segundo comportamento, uma resposta a esse comportamento. E aí terminam, a toda ação cabe uma reação, então se você faz o bem, você recebe o bem, se você faz o mal, você recebe o mal. Isso é um mau uso da expressão da terceira lei de Newton, por quê? Porque a consequência da ação da outra pessoa não é simultânea. Né? Princípio de ação e reação diz que essas duas forças só existem se forem simultâneas. O B não vai sofrer a ação de uma força se o A também não a sofrer. Okay? E essa simultaneidade foi prevista pelo Newton, lá nos seus princípios da filosofia natural, né, sua grande obra, ou melhor, uma das suas obras. Né? Bom, vamos lá. Nós vimos também uma grandeza chamada quantidade de movimento. Essa grandeza é o que diferencia dois corpos de mesma velocidade colidindo, possuindo massas diferentes. Eu disse a você, deixa eu só voltar isso aqui por enquanto. Eu disse a você para fazer o seguinte experimento, né? Soltar um objeto no chão e ver como ele vai cair, e depois pegar um objeto de massa maior. Né? Mentira, eu não falei para você soltar no chão, falei para você soltar no seu pé e espero que você não tenha feito essa idiotice. Né? Mas, na prática, no dia a dia, é possível que você solte dois objetos e o mais pesado caia primeiro. Por quê? Por conta da resistência do ar. Eu vou mostrar um vídeo aqui, é um vídeo bem simples, bem rápido. Esse vídeo, deixa eu tirar o som do vídeo. Ele fala de um experimento que é nada mais nada menos que soltar uma bola de boliche e um conjunto de penas, para ver se eles caem simultaneamente. Só que esse apresentador, ele está dentro de uma câmara de vácuo. Na realidade, nós chamamos de câmara de vácuo, mas na realidade
O que ela retira ali dentro é só o ar, né? E vai tirar essa massa toda de ar de dentro desse volume enorme e deixar ali apenas umas 2 ou 3 gramas de ar, porque não conseguiu retirar tudo, né? Essa câmara de vácuo, você vê pela estrutura, é uma estrutura gigantesca, né? Não foi criada para isso. Isso aqui é um dos prédios, um dos mausoléus da Guerra Fria. Isso aqui eles utilizavam no passado para estudo de armamento nuclear, enfim, de testes nucleares e tudo mais. Bom, mas agora está servindo para a gente brincar de câmara de vácuo. O que não é só uma brincadeira. Por quê? Porque você precisa de um ambiente sem o ar para fazer estudos de satélites, da estação orbital e tudo mais. Você não coloca nada lá no espaço, ou não deveria colocar nada lá no espaço, que não tivesse sido analisado nesse tipo de ambiente. Então, ele vai soltar, você vê aí pelo vídeo, ele vai soltar a bola de boliche e a pena. Né? Olha a altura, olha o tamanho dessa estrutura. Né? Retirar o ar dessa estrutura vai ser uma coisa demorada e complicada. Obviamente o ar ainda não foi retirado, você vê que o apresentador está lá dentro. E aquilo que a gente já esperava, a bola de boliche cai primeiro que a pena, porque a pena vem flutuando na camada de ar. O que eles vão fazer agora é retirar o ar desse sistema. Né? Esqueci de retirar a legenda do texto. Mas o que acontece com a retirada do ar desse sistema? Isso vai demorar, né? Obviamente o filme vai ter as suas edições, né? Uma coisa que eu infelizmente não aprendi ainda a fazer foi editar os meus vídeos, mas ele vai retirar o ar para que verificar se os dois objetos realmente vão cair simultaneamente, né? Vamos lá? Vamos continuar vendo o vídeo? Ó, as portas da câmara, né, dessa câmara de vácuo agora estão se fechando. Você observa que o tamanho dela é gigantesco, né? É uma coisa descomunal, é realmente uma coisa muito grande. Obviamente vai gastar muito tempo. Eles agora vão fazer essa estrutura de comando, né, de controle dessa câmara toda que está aí, né, dessa maior câmara de vácuo do mundo. Né? Inclusive o vídeo chama isso, né, de maior câmara de vácuo do mundo. E o lançamento em si, propriamente dito, ocorre. Olha que legal, que eu queria que vocês observassem. A bola e a pena em câmera lenta. Tomaram cuidado de filmar até em câmera lenta. Quando eles filmarem em câmera lenta, você pode ver facilmente a bola e a pena caindo juntas, com a mesma velocidade. Olha que legal isso. Né? Galileu previu isso e estava certo, né? Ele estava correto. Aqui é uma coisa que me interessa, que é esse impacto aqui. Ó. Duas coisas me interessam nesse vídeo. Primeiro, a expressão deles, né? Essas pessoas são pesquisadores, são cientistas, são pessoas que já sabiam do resultado, mas o sorriso deles quando vem que realmente Galileu, em 1600, estava correto, é uma coisa fantástica. Mas o que eu quero chamar a atenção é esse trecho aqui, ó, esse pequeno pedaço. Olha lá, você tem o impacto da bola de boliche e da pena. No entanto, apesar de terem a mesma velocidade, esses impactos não são iguais. Por que eles não são iguais? Porque a bola de boliche e a pena possuem quantidades de movimento diferentes. E produzem, portanto, impulsos e deformações diferentes naquela base, naquela argila que tem lá embaixo.
Por último, nós vimos que o princípio da conservação da quantidade de movimento, que é válido sempre que você tiver ação de forças internas. Então, qualquer colisão, qualquer tipo de colisão, e aí nós classificamos a colisão elástica, colisão inelástica ou colisão parcialmente elástica, independente da forma, do tipo de colisão, isso aqui sempre será verdadeiro. O momento linear somado antes será igual ao momento linear somado depois da colisão. Então, nos problemas de colisão, nós sempre iremos iniciá-los por essa igualdade. Né? Você vai ver na solução dos problemas, nós vamos resolver um problema hoje, você vai ver na solução dos problemas, e nós vamos começar com esse pedacinho. Né? Vamos lá? Mas o que é que vai fazer a colisão ser elástica, inelástica ou parcialmente elástica? Quem faz isso é o comportamento da energia cinética. Né? mv ao quadrado sobre 2. Como a energia cinética se porta no choque. Se ela se mantém constante, se ela não se mantém constante, é o comportamento da energia cinética que diz para mim qual é o tipo de colisão. Então, numa colisão elástica, nós temos que a energia cinética se conserva. O que significa isso? Que a energia das duas bolas A e B, antes da colisão, a soma das energias cinéticas vai ser igual à soma das energias cinéticas após a colisão. A energia cinética de A vai variar, a energia cinética vai variar, mas de tal forma que, se eu somar o que eu tinha de energia cinética no A e no B, antes do choque, vai ser igual ao que eu vou ter de energia cinética no A e no B depois do choque. Ok? E isso você escreve dessa forma. Perceba que não é vetor. Energia é uma grandeza escalar. Se você fosse analisar uma colisão, por exemplo, essa daqui, ó. De novo. Espero que vocês tenham conseguido captar o som. Essa colisão, ela não é elástica. Por que ela não é elástica? Porque uma mão ao bater na outra, primeira coisa, produziu som. Onda sonora, energia sonora. Né? Então você tirou parte da energia cinética das mãos, não sei, da interação entre a mão esquerda e a mão direita, e transferiu esta energia cinética para o ar. E o ar adquirindo esta energia cinética cria uma onda de propagação de energia que vem até o meu ouvido e a gente chama isso de energia sonora. Né? Então, esta soma da energia cinética de A e B não vai ser mantida constante. Por quê? Porque eu transferi parte da minha energia inicial para o ar, e o ar não faz parte do meu sistema. Colisão parcialmente elástica. Não ocorre a conservação da energia cinética. Isso significa que a energia cinética final é menor que a minha energia cinética inicial. Uma colisão parcialmente elástica pode produzir barulho. Ou melhor, você está mais acostumado com colisões parcialmente elásticas, e alguns autores também chamam de parcialmente inelástica, e colisões inelásticas do que colisões elásticas. Né? Dificilmente você vai ver uma colisão de automóvel de maneira elástica. Por quê? Porque o automóvel é feito para se deformar. Então, quando um automóvel bate no outro, ele se deforma. E essa deformação, ela produz o que a gente chama de energia potencial elástica. Quando eu aplico a força, a folha volta ao que era. E energia potencial inelástica. Eu aplico a força, ela não volta ao que era. A energia fica armazenada na deformação. Se eu quiser fazer a força voltar ao que era, eu tenho que esticar e tudo mais. Então, nas colisões de veículo, como os veículos são feitos para se deformarem, elas dificilmente serão elásticas. Agora, elas podem ser parcial ou totalmente inelástica, sendo que na colisão inelástica você tem a maior dissipação de energia cinética. Significa que a energia cinética final é bem menor que a energia cinética inicial. Isso aqui é importante. A dissipação de energia cinética na
na parcial e na inelástica, mas a maior dissipação ocorre na colisão inelástica. Mas analisar os problemas de colisão pensando em quantidade de movimento e energia torna uma solução um pouco mais complicada. Você vai ver que essas soluções desses problemas não são tão complexas assim, mas requer muito cuidado. E aí, Deus mandou um anjo e esse anjo falou para a gente criar uma coisa chamada coeficiente de restituição. Quem é o coeficiente de restituição? É essa razão que você está vendo aqui, ó. VB menos VA, V0A menos V0B. Esta razão é o que eu chamo de coeficiente de restituição. Tá ok? Deveria ter os vetores aqui, ó, né? Esqueci de colocar, tá? Tem os símbolos vetoriais aqui. Esse coeficiente de restituição, ele vai permitir a nós determinar se uma colisão é elástica ou se uma colisão é inelástica ou parcialmente elástica. De tal forma que, se eu tiver uma colisão elástica, esta razão ela tem valor 1. Se eu tiver uma colisão inelástica, esta razão tem valor 0. O que significa ela tendo valor 1? As velocidades relativas antes e depois são iguais. Eu vou me aproximar e eu vou me afastar. Alguns autores chamam o coeficiente de restituição de velocidade de afastamento, velocidade relativa de afastamento, velocidade relativa de aproximação. Ok? Então, eu vou me afastar com a mesma rapidez que eu me aproximo. Se esta razão vale 0, significa que esse número aqui é igual a 0. Os dois, após o choque, terão a mesma velocidade. Okay? Isso é uma colisão parcialmente elástica. Você vai ter, obviamente, se na elástica ele vale 0 e na inelástica ele vale 1, não, errado. Na elástica ele vale 1 e na inelástica ele vale 0. Falei errado, ó. Na parcialmente elástica, esse coeficiente de restituição será maior que 0 e menor que 1. Ok? Então, essa medida ela será maior que 0 e menor que 1. E aí você pode observar o seguinte, nesta colisão da bola de boliche, nós vamos ter uma colisão elástica, inelástica ou parcialmente elástica? Vamos lembrar? Ou pelo menos um chute, né? Não precisa acertar propriamente dita a colisão, mas já tem condições de ver. É uma colisão elástica, inelástica ou parcialmente elástica? Conseguiram? Olha lá, vamos voltar de novo. Bom, observar agora, você vai ver que a base sofre uma deformação. Mas ela também não é inelástica, porque se ela fosse inelástica, a bola ficaria presa à deformação, ficaria presa à base. E ela não fica, ó, ela bate e sobe um pouquinho mais, né? Ela sobe uma certa altura, ela vai subir um pedacinho. Então nós vamos ter aqui uma colisão parcialmente elástica, ok? É uma colisão parcial, não é uma colisão totalmente inelástica, é uma colisão parcialmente elástica. Bom, agora nós vamos aplicar toda essa teoria na solução de um problema bastante simples, né? Ou melhor, bastante corriqueiro até. 12 esferas de massas 1 e 6 kg, deslocando a 12 e 1 metro por segundo. Olha o detalhe importante, em sentidos opostos, né? Vão se colidir e eu quero saber as velocidades de A e B depois da colisão, supondo na letra A uma colisão inelástica e na letra B uma colisão elástica. Eu queria deixar bem claro com vocês aqui que
o que eu disse no início, que era independente da forma de colisão, nós iríamos começar os problemas pela conservação do momento. Ok? Então, MA, VA, MB, VB igual a MA, V0A mais MB, V0B. Né? Você tem aqui as velocidades após o choque, que eu não conheço, e as velocidades antes do choque. Uma coisa que eu esqueci de fazer no início era estabelecer o meu sentido, minha orientação para a trajetória. E no final, eles tinham que participar da aula. Né? O que eu gosto dos meus cachorros é que eles realmente participam da aula. Mas vamos lá. O negativo é por quê? Porque este vetor tem sentido oposto a esse. Então, a soma de vetores em sentidos opostos é o vetor maior menos o vetor menor. Isso quando você faz A mais B, isso é igual a C. O valor de C vai ser a diferença dos módulos quando eles estiverem em sentidos opostos, o que é o caso. Ok? Então, 12 menos 6, você vai ter 6VA mais 1VB. Aqui não há solução. Duas variáveis na mesma equação. Então, eu vou precisar de uma segunda informação para dizer se essa colisão é elástica, para resolver esse tipo de complicação que a gente chegou, né, de duas variáveis e numa única equação, eu vou tirar daqui, ó, do tipo de colisão. Colisão inelástica. Coeficiente de restrição igual a zero. Faltou um vetor nulo aqui, ó. É o vetor nulo, o que significa que o VB tem o mesmo módulo do VA. Então, essa soma pode ser feita tranquilamente. VB tem o mesmo valor de VA. Vai dar 7V e essa velocidade, 6,7 metros por segundo. Resta saber ainda se esse móvel B e esse móvel A, que agora andarão juntos, se eles estão andando para a direita ou se eles estão andando para a esquerda. Para fazer isso, vamos lembrar, eu havia orientado para a minha direita como sendo sentido positivo. Portanto, como a velocidade foi de 6/7 de metro por segundo positivo, os dois estão andando para a direita. Para uma colisão elástica, o mesmo problema, as mesmas variáveis, só que agora eu mudei o tipo de colisão. Então, a conservação do momento chegaria, obviamente, na mesma equação, e o coeficiente de restrição agora tem um valor diferente. Ele vale 1, o que significa que esta razão é igual a 1, e o numerador é igual ao denominador, e o VB menos VA vai ser igual a 13. Eu tenho uma equação, duas equações, que podem ser solucionadas. É um sistema de duas equações e duas variáveis. Eu poderia fazer por substituição, isolar o VB, 13 mais VA, e depois colocar isso aqui no lugar de VB. É uma forma de resolver, mas eu prefiro fazer o seguinte. Eu vou somar essas duas equações. Mais VA menos VA vai dar 0. 16 mais 3, não, perdão, 13 mais 6, 19. VB mais 6VB, 7VB. Com isso, eu acho que VB é 19/7 metros por segundo. Positivo. Isso é importante para a gente. Substituo o valor do VB na expressão em cima. Pode ser nessa ou nesta. Eu preferi, obviamente, nessa daqui, porque é mais fácil. E você vai achar que o VA é 72/7. E já neste ponto, dá para nós percebermos se erramos ou não. Porque se a gente pegar esta igualdade que estamos dizendo que é verdadeira, VB 19/7 menos VA menos 72/7, tem que ser igual a 12 menos 1. Bom, do lado direito nós já sabemos que dá 13. 19 menos 72 vai dar 19 mais 72. 19 eu vou fazer na calculadora, porque, gente, já cometi esse erro várias vezes, né? 91/7. Tá?
Gente, é tão cuidadoso isso, e fazendo um pequeno desabafo aqui, essa é a 18ª vez que eu gravo esta aula. Em todas houveram erros, e agora acabou de eu ter que acontecer mais um, né? Em todas as gravações houveram erros, né? E não foram poucos. Inclusive erros nas contas que eu estava apresentando aqui, né? Digitação errada, falta de atenção e tudo mais. Então, esse assunto ele requer muita atenção da gente, tá? Se você fizer 91 dividido por 17, isso vai dar 13. 13 é igual a 13. Opa, é um sinal de que eu estou certo. Então, depois do choque, eu vou ter o A andando para a esquerda. Lembra que essa velocidade dele saiu negativa e eu disse que para a direita era o sentido positivo. E o B vai estar andando para a direita, com velocidade 19/3. Foi cansativo, né? E principalmente para mim que foi cansativo. É a 18ª vez que eu estou fazendo essa mesma gravação, né? Com isso, nós finalizamos o capítulo de impulso. Na próxima aula, nós vamos fazer basicamente solução de exercícios, ok? Obrigado pela atenção, continue estudando e até a próxima.